Olá, meus alunos, como vai? Estou aqui para gravar mais um vídeo aí para vocês com relação à nossa aula. Infelizmente, nós ainda estamos tendo esse problema do coronavírus, então a nossa aula, que seria presencial, faremos as nossas aulas virtuais, tá? Hoje a nossa aula daríamos início ao Código Civil Brasileiro. Até a aula passada nós tínhamos falado sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e agora a gente entra no próprio Código Civil, tá? A partir do artigo 1º, então a gente vai estudar o livro 1, né, do Direito das Pessoas, tá? A gente começa falando aí sobre a personalidade, né? A personalidade civil da pessoa. Diz assim o artigo 1º do Código Civil: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Quando a gente menciona a expressão toda pessoa, quer dizer que seja toda pessoa, tanto ela pessoa física como pessoa jurídica, tá? Possui direitos e deveres na ordem civil. Tudo bem? Com relação, quando nós mencionamos, né, que toda pessoa, e aí a gente faz primeira distinção, é que a personalidade consiste então na aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na vida civil, tá? Qualquer pessoa ela é dotada de personalidade, né? Seja ela pessoa natural ou pessoa jurídica. Agora, a pessoa natural, né, o artigo 1º diz toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. A pessoa natural é o ser humano sujeito a relações jurídicas, com aptidão para adquirir. Então, toda pessoa que nasce, né, ela possui direitos e também tem obrigações. O início da personalidade está previsto no artigo 2º do Código Civil. Né? A personalidade civil se inicia com o nascimento com vida da pessoa natural. Porém, a lei também protege os direitos do nascituro desde a sua concepção. Tá? Então, o que podemos aí dizer com relação aos direitos, tá, do nascituro? Tá? Vejam só. Então, a pessoa nasceu, a partir do momento que ela nasce, ela sim pode, é um sujeito direito de personalidade, né? Sujeito de personalidade. Agora, desde a sua concepção, ou seja, quando ainda está dentro do ventre da sua mãe, já há direitos garantidos pela Constituição, pelo próprio Código Civil, ao nascituro, tá? Então, por enquanto, esse nascituro ele tem uma expectativa de direito e quando nasce com vida, tá? Aí sim ele passa a poder gozar desses direitos, tá? Vejam bem, professor, como que eu faço para saber se a pessoa nasceu com vida ou não? Então, nasceu, respirou, ainda que por um pequeno momento, né, poucos segundos de vida que tenha respirado, já é considerado nasce-vida, tá? Então, nasceu com vida. Vejam que para fazer esse tipo de teste é colocado, né, ainda tem um método bem tradicional. Você coloca o pulmão dentro de uma bacia, né, e se flutuou é porque chegou a respirar, então nasceu com vida, então chegou a respirar. Tudo bem? Com relação à capacidade jurídica, toda pessoa que tem essa aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Porém, nem toda pessoa possui capacidade, tá? Capacidade para exercer esses direitos. Então, quando falamos de capacidade, é a forma do exercício, tá, desses direitos. Então, toda pessoa é dotada de capacidade de direito, né? Capacidade de direito a gente pode traduzir que é a capacidade de gozo, que é aquela capacidade que permite a aquisição de direitos, reconhecida aí pelos homens, desde que tenha nascido com vida. Mas a capacidade de fato, a gente pode colocar aí, que é a capacidade de exercício, consiste na aptidão, né, para exercício de todos os direitos por si mesmo, não precisa que ninguém a represente, tá? Ela mesma poderá exercer livremente todos os seus direitos. A lei, com o intuito de proteger determinadas pessoas, estabeleceu algumas restrições quanto ao exercício desses direitos, retirando a autodeterminação
e condicionando a prática de determinados atos à intervenção de outra pessoa, que sim o represente ou o assiste. Tá? Podemos dizer que toda pessoa é capaz de direito, porém nem todas são capazes, tá, de fato de exercê-los. Nesse sentido, né, a gente tem que verificar quem são aí as pessoas que possuem algum tipo de restrição conforme ao exercício da sua capacidade. Tá? Então, quando a gente fala da incapacidade é a restrição legal, né, para os atos da vida civil, sendo dividida no Código entre incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Tá? Então, se a proibição para o exercício do direito for total, então ele não pode, de forma alguma, tá, exercer esses direitos, nós chamamos de incapacidade absoluta. Dessa forma, esse incapaz ele deve ser representado, tá? Ele deve ser totalmente representado por alguém. Então diz assim o artigo 3º, vou ler para vocês, do Código Civil. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Tá? Então vejam só, quando nós falamos aí da incapacidade absoluta, nós só temos uma forma atualmente. Houve uma alteração em 2015, então tínhamos outras modalidades e agora, né, o texto em vigor, após a reforma que teve em 2015, trouxe que absolutamente incapaz apenas os menores de 16 anos, tá? Então, completou 16 anos, até completar, tá? Ele é absolutamente incapaz. Completou 16, ele já se tornará relativamente. Mas vamos ver agora, né, quem são os relativamente incapazes. O artigo 4º diz assim: são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de o exercer os maiores de 16 e os menores de 18. Então, como eu havia falado, até completar, um dia antes de completar os 16 anos, é absolutamente incapaz. Completou 16 anos, até os 18 anos, é considerado relativamente incapaz. Então, essa pessoa, ela deverá ser assistida por alguém, tá? Então, repetindo, os maiores de 16 e os menores de 18. A nossa maioridade, ela se dá aos 18 anos de idade completos, tá? Então, do 16 aos 18 é relativamente incapaz. É o que prevê aí a redação do artigo 4º, inciso 1º. Já o inciso o 2º, do próprio artigo 4º, menciona também que os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Tá? Então vejam, o que vem a ser aí o ébrio habitual. O ébrio habitual é aquele que é alcoólatra, né? Aquele que é viciado em bebida alcoólica. Tá? E os viciados em qualquer outro tipo de drogas. Então vejam, essas pessoas, em razão do seu vício, elas não podem exercer livremente, tá, a sua capacidade. Tá? Então elas precisam ser assistidas por alguém. Então vejam só, tanto aí o ébrio como também o viciado. Tá? Inciso 3º, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Vejam, a pessoa, por algum motivo, ainda que uma causa transitória, né, ou permanente, ela não consegue exprimir a sua vontade. Se ela não consegue exprimir a sua vontade, ela necessita de alguém para assisti-la. Tá? Então vejam, vamos pegar aqui como exemplo uma pessoa que esteja internada, né? Então ela está lá numa UTI, ela não consegue exercer livremente, tá, a sua vontade. Então muitas vezes ela depende de alguém para que possa assisti-la, né? E o inciso 4º, os pródigos, né? Então os pródigos também são considerados relativamente incapazes. O que são os pródigos, né? Os pródigos são aqueles que gastam tudo que têm, né? Acabam aí abrindo mão, gastando todo o seu dinheiro. Em razão disso, tá?
eles também não possuem condições de exercer todos os atos livremente, tá? Em razão da sua condição. Já o parágrafo único traz aí a previsão que a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então vejam só, com relação aí aos indígenas, né, nós temos legislação, nós temos aí departamentos, nós temos áreas que cuidam, tá, dos direitos dos indígenas. Então o indígena ele deverá verificar nessa legislação especial. Lembrando que nós temos aqueles indígenas que realmente não conseguem exercer os seus atos livremente, bem como temos outros, né, que indígenas então, são descendentes ou nasceram e moram, residem ainda, né, em tribos, porém eles têm total capacidade de exprimir a sua vontade livremente sem necessitar de ninguém para ajudar. Com relação aí à incapacidade, nós temos também os motivos que irão cessar. Então, cessação da incapacidade. Então, o que cessa essa incapacidade? Então, nós vimos a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. E agora veremos, tá, o que poderá cessar, ou seja, extinguir, terminar com essa incapacidade. Então, a incapacidade cessará quando os motivos que lhe derem causa cessarem. Então vamos pegar, por exemplo, a pessoa que estava internada no hospital. A partir do momento que ela tem uma recuperação, ela passa a voltar a exercer livremente os seus atos. Então o motivo era justamente a incapacidade, porque ela estava doente. Se não há mais esse motivo, não há mais por que ela ser considerada uma pessoa relativamente incapaz. Tá? Então a incapacidade cessará quando os motivos que lhe derem causa também cessarem. Ok? Como podemos dizer aí também o caso do viciado. O viciado, se ele se recuperar, cessará também a incapacidade dele. A maioridade civil, tá? Ela se dará com os 18 anos de idade. Então, a maioridade civil, 18 anos de idade. A maioridade penal também se dá aos 18, tá? Mas vejam que uma coisa não depende da outra. Então, há alguns anos atrás, nós tínhamos que a maioridade civil era com 21 anos, tá? E aí, com o Código Civil de 2002, teve alteração e aí a maioridade passou a ser os 18 anos de idade. Então, vejam, cessará a incapacidade ao atingir a maioridade. Então, completou 18 anos, torna-se maior de idade, tá? E aí poderá exercer livremente a sua capacidade civil. Então, a primeira forma de cessar, né, então, é quando não existe mais um motivo impeditivo, a maioridade penal se dá aos 18 anos, ou ainda nós temos a situação de emancipação. Tá? O que é emancipação? Emancipação, podemos dizer que é a antecipação da maioridade. Tá? Então, algumas causas permitem que a pessoa emancipada possa exercer, tá, livremente todos os atos da vida civil. Então, prevê assim a redação do artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completo, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores, então aqui estamos falando dos menores de 18 anos, a incapacidade, tá? Então, pela emancipação. Então, quais são as condições de emancipação? Então, o inciso 1º traz que pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor de 16 anos completa. Então vejam, a primeira situação é a situação mais comum, onde os próprios pais autorizam, tá, ou permitem que haja a emancipação dos filhos. Tá? Então, os pais querem emancipar o filho, pode ser feito isso diretamente em cartório, não há nenhum problema. Agora, se só houver um dos pais, tá? Aí deverá ser feito por homologação judicial. O segundo motivo que cessa aí a incapacidade, né, é uma outra forma de emancipação, é pelo casamento. Tá? Então, a pessoa que se casa, ela se torna emancipada. Tá?
Terceiro motivo, pelo exercício de emprego público efetivo, tá? Então, aquele que passar, né, tomar posse aí de um emprego público efetivo também será considerado emancipado. A quarta situação é o quarto inciso do artigo 5º, pela colação de grau em curso superior. Então vejam só, aquele que conseguir obter a colação de grau em um curso superior, tá, também será emancipado. Vejam que é uma situação bastante complicada, tá, e muito rara de acontecer, porque precisa, né, então, o menor de 18 anos já ter obtido a colação de grau em um curso superior. O quinto motivo, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor de 16 anos completos tenha economia própria, tá? Então, mais uma situação que também não é muito fácil de ocorrer, tá? Porém, também será uma causa de emancipação se aquele menor de 18, pelo estabelecimento civil ou comercial, né, ou pela sua existência de relação de emprego, ele consiga também o seu sustento próprio, tá? Então, são causas de emancipação. Então, a emancipação cessa a incapacidade. Tudo bem? O artigo 6º diz: a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quando os ausentes ou nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Tá? Então, vimos até aqui a forma de obter a personalidade, a capacidade civil, tá? A forma de exercer, e também nós vimos que são absolutamente incapazes os menores de 16 anos, vimos também aqueles que são relativamente incapazes, tá? E a emancipação como uma forma de antecipar a maioridade. Tudo bem? Passei para vocês também aí uma atividade relacionada, tá, ao que nós vimos até aqui. Então, nós vimos até o artigo 5º, tá? Então, deem uma lida novamente, com bastante atenção, prestando atenção na redação, tá, do próprio Código Civil com relação a esse tipo de situação.